Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da organização do 4º Congresso de Tecnologia e Sistemas de Informação, o COTESE 2017, sejam todos bem-vindos. A comunidade do campus Votuporanga, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, sente-se honrada com a presença de todos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo é uma autarquia federal de ensino. Fundada em 1909, é reconhecida pela sociedade paulista por sua excelência no ensino público gratuito de qualidade. O objetivo do ensino ministrado pelo Instituto Federal de São Paulo, em todos os níveis e modalidades, é a construção de uma entidade, de uma instituição de ensino comprometida com a sociedade. Para tanto, suas ações apontam para a formação social e crítica do cidadão, proporcionando-lhe formas de intervir no processo de produzir cultura, conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias. O Instituto Federal de São Paulo dá início à cerimônia de abertura do 4º Congresso de Tecnologia e Sistemas da Informação. O COTESE é uma iniciativa dos cursos de informática do Instituto Federal de São Paulo, campus Votuporanga, e tem a motivação de trazer para a cidade de Votuporanga e região palestras e a divulgação de resultados de pesquisas relacionadas à tecnologia, com o intuito de fomentar uma das áreas mais promissoras da atualidade. Até estava conversando com o coordenador do curso, o professor Evandro, e também com o diretor adjunto, o professor Rodrigo, que é difícil você encontrar. Nós temos 644 campos dos institutos federais em todo o Brasil. Só no estado de São Paulo nós temos 34. É muito difícil você encontrar um instituto federal que não tenha algum curso relacionado com informática. Quase que todos desses 644 sempre têm um curso de informática ali presente naquele campus, para vocês verem como que a área informática é importante para nós do Instituto Federal, para o Instituto Federal como um todo, todos os estados. Tem Instituto Federal em todos os estados da nação. Aqui, por exemplo, no campus Votuporanga, nós temos um curso superior, que é o de ADS, e temos, na área técnica, técnico integrado de informática. Além desses dois cursos, dos 42 cursos de extensão aprovados e disponíveis à oferta para a população, nós temos 8 cursos de extensão com os planos pedagógicos aprovados pela nossa Pró-Reitoria de Extensão e prontos para serem ofertados para a comunidade de Votuporanga e região. Então vejam como essa área é importante para o Instituto Federal, Bom, então iniciando a cerimônia, convidamos para compor a mesa e representando o professor doutor Marcos Amorielli Furini, que é o nosso diretor-geral, que não pôde estar presente hoje, vamos convidar o diretor adjunto, o professor doutor Rodrigo Kleber da Silva. Representando o corpo docente do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o ADS, do nosso campus, o coordenador do curso, o professor doutor Evandro de Araújo Jardini. Representando a reitoria do Centro Universitário de Votuporanga, Unifev, convidamos o pró-reitor acadêmico, o professor doutor Djalma Domingos da Silva. Convidamos também para compor a mesa o diretor da Faculdade Futura de Votuporanga, o professor doutor Lauro Lodo Prado. Representando a Escola Técnica de Votuporanga, a ETEC, o professor especialista Bauer Danilo do Nascimento Maciel.
Representando a Prefeitura Municipal de Votuporanga, o diretor de Tecnologia da Informação, senhor Evandro Ricardo Saraiva. Em nome da comissão de organização do evento, agradecemos a presença dos senhores e um muito obrigado por prestigiar o nosso evento essa noite. Bom, convido a todos a entoar, em posição de respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Neste momento, anuncio a palavra do senhor diretor adjunto do IFSP, Campus Votuporanga, o professor doutor Rodrigo Kleber da Silva.
noite. Boa noite a todos. Tira do microfone, sai. Oi. Olá. Preferência. Aqui, ó. Esse é o próximo. Alô? Alô, alô. Boa noite a todos. Antes de iniciarmos o procedimento da abertura do quarto COTESE, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem a uma funcionária nossa, a professora Rosana, da área de edificações, que faleceu ontem. Pessoal, em nome do diretor, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É muito importante para o nosso campus, eventos como esse, a participação da comunidade. E é extremamente importante, conforme as palavras do professor Cadu, a gente não se recorda de nenhum campus que não tenha um curso vinculado à área de informática. Isso é de extrema importância para o desenvolvimento da área. Então, conforme essas palavras, declaro aberto o 4º Congresso Tecnologia e Sistema da Informação e desejo a todos um ótimo evento e uma ótima semana. Muito obrigado. Anuncia a palavra do professor doutor Evandro Jardine. Boa noite a todos, pessoal. Com grande satisfação e alegria que estamos iniciando o 4º COTESE, um evento que ele só é possível devido ao esforço de muitas pessoas envolvidas. Se eu for agradecer aqui a todos aqui, a gente vai ficar até as 10 horas na parte de agradecimento, porque todos, de uma maneira ou de outra, se uniram para a gente poder estar aqui nesse momento agora. O ano de 2017, para a área, para o curso da ADS, foi um curso, assim, é um ano de desafios, que aos poucos vamos vencendo. O primeiro desafio foi o reconhecimento do curso. O ADS é o primeiro curso superior do campus a passar pela experiência e reconhecimento, e nós, com louvor, tiramos nota 4. Agora estamos aqui no nosso COTESE, com o objetivo de trazer para vocês assuntos, que estão aí na crista da onda de tecnologia e também um pouco de gestão, porque quem é da área de informática também trabalha com gestão, a gente não fica isolado. Tanto é que o motivo nosso, pelo menos no início, a informática criou para atender a parte de gestão. Hoje não, hoje a informática está em tudo quanto é canto, então não é somente na parte de gestão. E um outro desafio que nós teremos aí, o ADS esse ano, é o ENAD. Então, alguns alunos nossos serão selecionados para prestar essa prova. E tomara que, porque essa prova, ela pode ou nos levar para 5, ou manter para 4, ou nos derrubar. Então, nós temos também mais um desafio agora para o final do ano. Então, 2017 é um ano de desafio para o ADS. E com relação ao COTESE, a gente começou ele um pouquinho atrasado devido ao reconhecimento, que atrasou um pouco as atividades nossas aqui cotidianas, mas conseguimos excelentes palestrantes, vão ter palestras muito, mas muito produtivas,
com certeza vocês aprenderão muito com esse evento. Lembrando que na quinta-feira tem o nosso workshop de iniciação científica em monografias, o WICM. Ele vai ocorrer aqui no campus, ele deve começar por volta, salvo engano, das 3 da tarde, às 15 horas. E por que às 15 horas? Porque esse evento está se tornando tão grande, que quando abre chamada para artigos, para publicações, nós temos um grande número de pessoas que desejam publicar aqui no nosso congresso. Isso mostra a penetração que esse evento está tendo na comunidade aqui da região noroeste do estado de São Paulo. Isso é muito positivo para nós. Então a gente está conseguindo alcançar aquele objetivo que foi lá de 2014, quando saiu o primeiro COTESE, e esse era o objetivo, tornar esse evento uma referência na região para a área de tecnologia, de TI. Bem, do mais, tenho a agradecer e desejar a todos um ótimo evento, que seja bem produtivo a nós. Muito obrigado. Anuncio a palavra do pró-reitor da Unifev, professor Dr. Djalma Domingos da Silva. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui uma plateia extremamente jovem, né? Isso é muito bom, né? A área de informática, ela por si só, ela atrai, né, um público bastante jovem, né? Inicialmente gostaria de cumprimentar a mesa diretora em nome do professor Rodrigo, né, diretor adjunto. Também gostaria em nome do professor Evandro, né, cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes nesta quarta realização do COTESE, né? Eu estive também na abertura no ano passado, e nota-se que é um evento que já se tornou tradição mesmo aqui em Votuporanga, né? Os meus alunos, eu sempre incentivo, né, para que eles façam, né, a submissão de seus trabalhos para esse importante congresso, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de fazer parte dessa mesa. Eu também me sinto muito à vontade aqui, né, porque quase que 100% dos seus professores, né, foram ou colegas de trabalho, né, ou alunos, né. Então, isso me faz sentir bastante orgulhoso, né. Falei, puxa vida, que ótimo, né. Então, isso nos dá bastante felicidade também, né, de saber, puxa vida, aquele trabalho, né, rendeu bastante frutos, né. Então, agradeço. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante as palestras de hoje, né? O professor Desane, Henrique Desane ali, né? Colega também de trabalho da FATEC, que também foi meu aluno, faz pouco tempo, né? Então, o Henrique. Mas eu tenho certeza que vocês irão ter grandes, né? Aproveitarão bastante. E o Tiago Gonzaga, ele não chegou ainda não, né? Ele está para chegar ainda, né? O segundo palestrante. Eu lembro do Java Noroeste aqui, né? Foi uma ação que nós fizemos já há algum tempo atrás para a divulgação do Java aqui na região. Então foi um grupo de trabalhos, né? Estudantes. Então isso me traz também grandes recordações. Bom, obrigado mais uma vez. Eu tenho certeza que vocês irão gostar muito das apresentações das palestras, né? Boa noite a todos. Tá? Anuncio a palavra do professor doutor Lauro Lodo Prado. Boa noite a todos, boa noite, colegas da mesa, todos os presentes. Bom, inicialmente agradeço o convite para fazer parte dessa mesa, me sinto muito honrado, em nome da Faculdade Futura. Enfim, e também, né, a comunhão, a reunião de instituições de ensino aqui de Votuporanga sempre é muito bom, sempre desenvolve, faz o âmbito acadêmico ficar mais pleno. Enfim,
Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos, aos organizadores, que eventos como esse, congressos aqui em Votuporanga são raros, né? O Instituto Federal com essa missão de ensino de qualidade, gratuito, enfim, é sempre bom trazer eventos como esse e estarmos presentes nesse tipo de evento, que desenvolve não só o meio acadêmico, mas o meio tecnológico, né, que é o viés do evento, e o desenvolvimento local, né, que não podemos deixar de mencionar, né, com eventos como esse, sempre proporciona o desenvolvimento local, que é importante para todos nós, né, não só Votuporanga, mas a microrregião. Enfim, parabéns novamente, muito obrigado, aproveitem o evento, eu tenho certeza que será fundamental para o desenvolvimento de vocês. Muito obrigado. Anuncio a palavra do professor Bauer Danilo do Nascimento Maciel. Boa noite a todos, alunos, corpo da mesa. Primeiramente, em nome da ETEC Votuporanga, representando o nosso coordenador Marcelo Magossi, agradeço mais uma vez o convite, né? Parabenizo também mais uma vez pela iniciativa do evento COTESE, né? Também essa oportunidade que todos os nossos alunos possam estar aproveitando nessa semana tão especial. Obrigado. E por fim, anuncio a palavra do senhor Evandro Ricardo Saraiva. Boa noite, alunos, tudo bem? Boa noite, mesa, tudo bem? Representando a Prefeitura de Votuporanga, agradeço o convite, muito honrado, tá? Aproveitar que o nosso amigo Rodrigo falou sobre informática, TI, que é uma área promissora, eu quero abrir aqui já um convite para os alunos. A gente vai abrir uma vaga de estágio. A Prefeitura tem parceria com todos os órgãos aqui, com a Unifeb, o Instituto Federal e o ETEC. Então a gente vai abrir uma oportunidade para quem quiser passar na Prefeitura lá. E a gente tem um orgulho também de falar que todos os alunos, os estagiários dessa instituição que passou com a gente, hoje estão todos bem empregados. Quem trabalhou nessa área de TI com a gente lá, que é um orgulho, porque é uma oportunidade interessante para quem está nessa área, entendeu? Tem muita coisa numa prefeitura, na área de informática, para o pessoal aprender, igual os colegas diziam, da parte de gestão, na parte de infraestrutura, entendeu? Então eu faço convite, quem quiser ter essa oportunidade de passar na prefeitura, procurar a área de TI lá e levar um currículo, ok? Agradeço todo mundo aqui. Olha aí. Boa notícia, né, Ricardo? Bom, vamos iniciar então os nossos trabalhos. Para isso eu convido a mesa a se desfazer, tomarem os seus assentos. Por favor. Bom, então vamos lá. Graduado em Ciências da Computação, especialista em Gestão de Negócios, mestre em Engenharia Elétrica pela Unesp, doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela Unicamp, o professor Dr. Henrique Desani proferirá a palestra intitulada Aplicativos Híbridos, Conceitos e Tecnologias. Por favor, professor. Acho que sim. Tá. Tá aí, não tá junto. Pessoal, boa noite. Só teve uma pequena alteração ali que eu acabei passando errado quando eles pediram o tema da palestra.
tá? Mas em vez de conceito, eu vou falar um pouquinho de mercado e as tecnologias em si de aplicativos híbridos, ok? Todo mundo consegue me ver aqui embaixo, né? Então, um detalhe aqui, pessoal. Primeiro, queria agradecer o convite do Instituto Federal por ministrar essa palestra, tá? O professor já comentou que toda a minha graduação. Além disso, eu estou fazendo meu pós-doutorado na USP, na Politécnica de São Paulo, na área de jogos digitais, né? Então, eu trabalho com narrativas interativas. Não sei se alguém já ouviu falar de um jogo chamado Walking Dead. E então, a minha ideia é fazer algo como ele, só que um pouco mais educacional e uma verba menor, logicamente, né? Um jogo mais simples, né? Mas está indo. Além disso, sou professor, né, de programação web, mobile e assim por diante, da FATEC Rio Preto, onde trabalho com o professor Djalma, tanto na graduação quanto na pós-graduação, há uns 11 anos. Sou palestrante também, né, hoje aqui e outras áreas. Também co-oriento trabalhos de mestrado, né, na Unesp de São José de Rio Preto, na área de jogos digitais. E sou desenvolvedor web e mobile, né? Então, eu, além de ensinar, né, faço também, mais ou menos como todo mundo fala, né? O senhor trabalha ou só dá aula, né? Então, eu faço um pouco dos dois, né? Eu trabalho e também dou aula, tudo bem? E, além de ser tudo isso, eu também tenho, né, uma super família, né? Não saiu a última do Superman ali, mas tudo é possível. Por que eu coloquei isso? Porque a ideia é que a gente consegue conciliar, né, mesmo mercado, tecnologias, enfim. Hoje em dia a gente tem, de um semestre para o outro, uma disciplina, praticamente a gente muda todo o conteúdo para abordar o que surgiu de novo, né? Então, dá tempo de fazer tudo. E a ideia aqui de aplicativos híbridos é justamente essa, a gente poder trabalhar e desenvolver aplicações de uma maneira bem rápida, tá? Eu vou mostrar, inclusive, se der tempo, a criação de um aplicativo em poucos minutos, ok? Para isso, pessoal, eu creio que todo mundo tem aqui celular, né, smartphone e assim por diante. Então, eu pediria, na medida do possível, se tiverem acesso, para baixar esse programinha chamado Ionic View, tá? Tem disponível na Apple Store, na Google Play, só não tem na Windows Store, né, da Microsoft, mas eu acho que a maioria aqui deve ser Android, né? Tem alguém que tem Windows Store? Windows aqui? Aí olha do amigo, porque não tem jeito mesmo. Tá? A culpa não é minha, tá? É da empresa. Por quê, pessoal? Eu vou fazer um exemplo no final da palestra, exemplificando o desenvolvimento de uma aplicação híbrida, de um aplicativo híbrido. E, além disso, né, só destacando um pouquinho, eu tenho um curso na Udemy, não sei se já ouviram falar, é uma plataforma de cursos online. São cursos relativamente baratos, em torno de 25, 50 reais, assim por diante. Lógico, tem cursos mais caros. Então, se cadastrando lá, rapidamente, eu mando para vocês um curso, um cupom, né? E o curso, ele é de Ionic. Então, é o desenvolvimento, praticamente, um curso mais completo. Então, quem quiser depois dar uma olhada lá, tem muito material. E aí, tem 2 cupons também, que aí eu entrego no final, aí 100%, para quem quiser desenvolver o curso. Acho que é bacaninha dar uma olhada. Mas não é exclusivo, tá, pessoal? A questão é que tem muito material, é muita documentação. Então, eu vou comentar, vou falar o caminho das pedras. Enfim, não precisa fazer o curso, porque tem 1001 recursos hoje disponíveis. Ah, sim. A senha é o Wi-Fi Plus, né? Que se vocês olharem a rede do Wi-Fi, não sei se todos têm acesso aí. E a senha é própria, nome da empresa, né? É a empresa, né? Bom, um pouquinho então do mercado brasileiro. Todos conseguem enxergar os slides, etc, né? Rapidamente, falando um pouquinho do uso de smartphones. Se a gente pegar de 2013 para cá, a gente vê um crescimento claro aí, que antigamente a gente tinha, 2013, tá, pessoal? Não é muito tempo atrás, nós tínhamos 53%, desculpa, das pessoas usando smartphone, né? Em 2015, tá, a gente já tinha 90% das pessoas, né? Se vocês olharem
praticamente todo mundo aqui tem um smartphone, né? Todo mundo está conectado. Se você pegar, antigamente que era uma coisa restrita à juventude, hoje já não é mais, né? Se vocês pegarem a vovozinha, a mãe, a tia, todo mundo tem, né? Inclusive rede social, até usam mais do que a gente se bobear, né? Para trocar figurinhas e assim por diante. E do uso de smartphones, pessoal, no mercado brasileiro, exclusivamente, nós temos um grande uso do dispositivo Android, tá? E aí a questão é, então eu vou focar em Android, vou estudar Java ou Kotlin, né, que é a nova linguagem agora que a Google lançou para o Android. Só que a gente tem também uma parcela, né, um pouco menor aqui no Brasil, de 13% do Apple, né, do iPhone. Alguém usa iPhone aqui? Ninguém tem? Alguns poucos. O que acontece aqui, pessoal? Aí tem a questão do projeto final que você vai desenvolver. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um público maior em Android, mas o projeto que eu vou fazer, por exemplo, eu vendo alguma coisa. E aí, querendo ou não, o público da Apple acaba tendo, relacionado a pesquisas, muito mais compras feitas do que o pessoal do Android. Então, às vezes, um público menor, você gera muito mais receita para o seu aplicativo do que um público maior. Tudo bem? Então, lógico, tem o Windows Mobile também, mas a Microsoft não decide muito bem o que ela quer fazer, né, no sentido geral, então fica complicado a gente focar essa plataforma. Mas, de qualquer maneira, a aplicação híbrida aborda, né? Então, a gente pode desenvolver rapidamente para 3 plataformas que a gente vai ver aqui, tá? Bom, em relação, né, ao tráfego da internet, só mostrando um pouquinho, a gente tem que 79%, pessoal, do acesso à internet, ela é feita a partir de dispositivos móveis, né? Ou seja, a gente tem quase 80% aí navegando exclusivamente por dispositivos, né? Pode ser por aplicativos, mas pode ser também por navegadores instalados nos dispositivos, né? Mesmo aqui eu falando, tem uns 40 mexendo no navegador, e procurando, e mexendo, e, enfim, trocando WhatsApp e assim por diante, tá? E 47 é o percentual de pessoas navegando na internet por dia, tudo bem? Na população brasileira, 47% navega na internet por dia, tá? Então, é muita gente que a gente pode abordar a partir de um projeto, ok? Uma outra bacana, né, em relação à publicação. Então, às vezes eu quero fazer não só o meu aplicativo final, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas o que acontece? Eu posso ter uma remuneração a partir de propagandas. Então, eu crio um aplicativo que ele por si só não vende nada, mas eu posso adicionar uma propaganda e assim por diante, e eu começo a receber, né, a ser monetizado por isso. E o que acontece? Por que o pessoal investe em propagandas para dispositivos móveis? Porque, pessoal, 70% da taxa de, ou melhor, desculpa, comparado a projetos web, né, aplicações web, a taxa de conversão é 70% maior para dispositivos móveis, né? Ou seja, o pessoal acaba vendo muito mais propagandas nos dispositivos do que na web, né? E o que é melhor? 50% mais vendas. Então, o engajamento é muito maior para dispositivos móveis do que para a web, né, no sentido geral da coisa. Então, assim, é um público que a gente pode trabalhar, que a gente pode atuar, né? Não só querer desenvolver um aplicativo para vender, mas às vezes ser monetizado a partir de um conteúdo que eu forneça e assim por diante, ok? Bom, no perfil dos aplicativos, né, no Brasil, e aqui é uma pesquisa encomendada pela PayPal, nós temos que nenhum aplicativo com mais de 10 milhões de downloads é pago. Tudo bem? Se vocês olharem na Apple Store, Google Play, Windows Store, assim por diante, nenhum aplicativo brasileiro que tenha mais de 10 milhões de downloads é pago. Tudo bem? Ou seja, ele pode ser freemium, né? Ou seja, ele pode ser gratuito, mas dentro do aplicativo eu compro alguma moeda virtual, algum bem virtual para poder remunerar, certo? Entre os aplicativos, né,
Os games, ou seja, os jogos digitais, ocupam 40% desse mercado, né? Então, assim, quem quer desenvolver talvez um jogo, alguma coisa nessa área, é um mercado bom, tá? Ou seja, de todos os aplicativos brasileiros, 40% da participação é em cima de games, né? Seja games, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, que são 21% são puzzles, né? Quebra-cabeças, 19,5% são jogos casuais, por exemplo, o Angry Bird, Fly Bird e assim por diante. Então, reparem, não é nenhum jogo, né, de estúdio extremamente complexo e assim por diante. É claro que tem investimento e assim por diante, mas não são jogos, né, igual consoles, Xbox, PlayStation, que a gente perde horas e horas jogando, né? E que é uma coisa bem bacana é que 16,5% desses total de 40% de 10 milhões de downloads é em cima de jogos do estilo fliperama, né? Então, aquele antigo Mario, aquele, enfim, tem os Pitfall, enfim, tem vários jogos de fliperama que hoje a gente usa conceitos de pixel arts, que são desenhos a partir de pixels, para gerar telas, jogos bem elaborados, mas bem simples, né? Por quê? Porque a ideia é que você vai jogar, todo mundo deve jogar no celular aqui, né? Ou já jogou Angry Bird, que seja, mas você não joga, você não vai lá se preparar, senta em casa no sofá, pega lá o videogame e liga, né? Não, você está no meio, na sala de aula não pode, tá? Mas você está, sei lá, no ônibus, está esperando alguém, alguma coisa, está jogando, certo? Então, é um mercado, é um público, e vocês reparam que são jogos relativamente simples, tudo bem? E os aplicativos com mais de 10 milhões de downloads são atualizados a cada 3 meses, tudo bem? Então, assim, não é só atingir 10 milhões e pronto, né? Eu preciso atualizar. Então, se vocês conseguirem analisar alguns aplicativos, eu vou mostrar alguns exemplos, vocês vão ver que eles acabam sendo atualizados constantemente, tá? E 59% dos aplicativos baixados, né, pelos brasileiros possuem menos de 1.000 downloads. Tá? Então, assim, 59% do que a gente baixa, pouca gente usa. Tudo bem? Então, tem os mega aplicativos, né, que tem 10 milhões para ir por diante, mas na maioria nós temos aí 1.000 downloads por aplicativo, né? 1.000 pessoas é muita gente, é mais do que eu tenho de amigos no Facebook, eu acho. Bom, e aí uma coisa bacana em relação ao games ainda, vou focar um pouquinho rapidamente, é que comparado, né, com a Índia, a Rússia, né, o BRIC e a China, no Brasil a gente tem 35% de pessoas que realizam compras de jogos. Eu não sei se alguém aqui já fez isso, mas não só a compra do jogo, mas às vezes comprar um bem virtual dentro do jogo para melhorar de nível e coisa do tipo, né? Então o Brasil é um mercado muito forte para poder desenvolver e vender em cima disso. É claro que você não vai colocar qualquer coisinha para ser comprada, tem que ter toda uma história, tem que ter toda uma estrutura, uma organização, mas é um público que realmente compra os aplicativos, né? Aí a gente pode ver o Google Pay, Apple Pay, ou seja, a gente faz compras pelo próprio aplicativo, né? Não precisa de contas, etc. Bom, e aí, entre outros aplicativos, os mais, né, no mercado divulgados, no mercado brasileiro, são venda de tickets, né, ou seja, ingressos de show, de futebol e assim por diante, ocupam 61% do mercado. Conteúdos virtuais, 55%, tá? Eletrônicos, 52%, produtos culturais, como livros, DVDs e assim por diante, 47%, e o delivery de comida, todo mundo já deve ter ouvido falar do iFood, né? Mas tem outros, N projetos como esses, estão ocupando hoje 44% do mercado. Tá? Então é um público muito grande que a gente atinge com aplicativos que, se a gente for analisar em termos técnicos, são relativamente simples, tudo bem? No que a gente desenvolveria para web, para desktop, num aplicativo, digamos que até mais fácil em termos de desenvolvimento. Só que nem tudo é 100% maravilha, né? Então, se a gente pegar aqui, eu tenho que 50%
dos e-commerce no Brasil não possuem app exclusivo, né? Agora começaram lá, Submarino, Americanas, enfim, alguns, não é merchan nem nada, tá? Só citando alguns que são mais famosos. Eles possuem aplicativos, mas tem muito e-commerce, pessoal, que ainda não possui. Então, eles criam as páginas responsivas, que todo mundo já deve ter visto. Então, a hora que eu abro no celular, ele se torna até viável em termos de manipulação, mas não são aplicativos, né? São simplesmente páginas menores adaptadas à resolução. 20% é a média de aplicativos instalados por pessoa. Não sei se vocês já contaram quantos aplicativos vocês já instalaram, mas a média é de 20 aplicativos instalados no seu dispositivo. 24% dos consumidores usaram apps para realizar uma compra, tá? E 80% dos aplicativos são baixados apenas uma vez, né? Ou seja, a gente desenvolve, publica aplicativos e alguns acabam sendo baixados uma única vez, e mais 25% dos aplicativos que a gente baixa, na média, a gente não usa. Às vezes a gente baixou um aplicativo porque alguém falou que era legal, mas a gente acaba nunca usando, né? E vai lá, desinstala, ou simplesmente um dia, né, esquecendo, vai lá, clica sem querer e abre o aplicativo, né? Então, assim, é um mercado muito grande, mas a gente tem que focar também no desenvolvimento de uma coisa que seja coerente, que seja útil, que a gente possa divulgar, em geral, conteúdos, né, que sejam relevantes. Eu vou dar um exemplo aqui. 2 alunos da FATEC, né, foram meus alunos do Djalma. Um desenvolveu um aplicativo, na verdade, ele não desenvolveu o conteúdo, né? Ele pegou o conteúdo da Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, e colocou num dispositivo, né? Ou seja, o que ele fez? Ele criou um aplicativo em que as pessoas poderiam consultar a Bíblia, enfim, fazer várias leituras, isso no dispositivo móvel, né? Hoje, ele teve, eu falei com ele ontem, ele estava com 13 milhões de downloads, tudo bem? Então, assim, um aluno que trabalhava, fazia estágio, assim por diante, hoje ele está numa situação muito bem, aliás, e o que ele vende? Ele não vende nada, né? Porque como que eu vou vender um conteúdo? Mas ele criou um aplicativo que se tornou útil, né? Por quê? Porque facilita. Eu mesmo, né? Às vezes outras pessoas vão, não precisa ficar levando, posso, né, ter o aplicativo rapidamente. E aí o que acontece? Ele começou a incrementar um pouco mais, então ele começou a adicionar recursos de compartilhar salmos e coisas do tipo. E isso tudo que ele foi compartilhando e desenvolvendo foi a partir de feedback de usuários. Então, ele tinha uma determinada quantidade de usuários que deram algumas sugestões. Ele implementou, obteve mais usuários e assim por diante. Hoje ele está com 13 milhões e o que ele faz? Ele coloca propaganda, só. Ele coloca uma propaganda, e esses dias ele foi dar uma palestra para mim lá na instituição, e ele falou assim, que ganha dinheiro dormindo, né? Ou seja, o pessoal acessa o aplicativo a qualquer hora, a qualquer minuto, e vai recebendo dinheiro, porque propaganda você não precisa fazer nada, você tem o conteúdo disponível, o AdMob, né, que é do Google, gera para você essa receita, tudo bem? Então, assim, reparem, não é um aplicativo complexo, não tem nenhuma lógica de programação, a não ser pesquisas simples, o pessoal da informática deve saber, consultas SQL, né, básicas, que simplesmente gerou uma fortuna para ele, tudo bem? Então, assim, são exemplos simples, mas o ideal é o conteúdo que você tem que disponibilizar. Outro exemplo que apareceu esses dias na Pequenas Empresas e Grandes Negócios é de um outro aluno nosso até, chamado Eduardo, que desenvolveu um sistema de rastreamento de operadores de ordem de serviço, né? Ou seja, o pessoal ia trabalhar, tinha o celular rodando em background a sua localização, e as empresas conseguiam visualizar onde que ele estava, podia realocar ele para determinado cliente que estivesse mais perto e assim por diante. Ele desenvolveu inclusive em Ionic, que eu vou mostrar para vocês, e realmente é uma empresa, uma startup, mas está crescendo rapidamente, né? Em coisa de 6 meses eles criaram e agora já está um projeto aí de expansão. Parece que eles vão fechar Santander como cliente, enfim, é uma coisa bem grande, e o aplicativo é extremamente, né, teoricamente simples. Todo mundo já viu o Google Maps aqui, né?
é basicamente aquilo. A gente consegue colocar o Google Maps dentro do aplicativo e ligar um rastreador. Tudo bem? Bom, só que esse foi um mercado brasileiro. Só que, se vocês pensarem, pessoal, eu não preciso desenvolver para o Brasil. A hora que eu coloco no Google Play ou na Apple Store, eu estou publicando mundialmente, né? Então eu posso, lógico, eu vou adaptar o idioma, inglês, francês, espanhol e assim por diante, mas o público é muito grande, né? Eu não preciso pensar só no Brasil, eu posso ter uma distribuição global, tudo bem? Ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode estar usando o seu aplicativo, lógico, que é adaptado para um determinado idioma, né? Então, por exemplo, tem uma foto aqui. Isso aqui é o Cabo da Boa Esperança, todo mundo deve ter estudado lá em geografia, né? História também. Eu fui lá e fui testar se funcionava o celular, tá? E funciona. Eu não fui lá só para testar o celular, tá, pessoal? Eu fui para a África do Sul publicar um artigo, e aí, né, lógico, fui passear um pouquinho e fui lá conhecer o Cabo da Boa Esperança. Mas o que eu quero representar, pessoal? Que qualquer pessoa, né? A gente tem brasileiros que sejam fora do país e nós temos um público muito maior também em relação ao estrangeiro, né? Então, assim, se eu fosse até dar uma dica hoje, a não ser que seja um conteúdo bem específico para brasileiros, eu criaria o conteúdo primeiramente até em inglês para depois publicar em português. Tudo bem? Porque a gente tem uma venda muito grande, tá? Mesmo que sejam jogos, ninguém fica lendo praticamente o texto do jogo, né? Vai simplesmente pela ação, mas eu abordo várias pessoas, ok? Bom, agora um pouquinho sobre o desenvolvimento do aplicativo em si, né? Então eu tenho um mercado, eu sei que o mercado é grande, o mercado é forte, eu posso desenvolver isso rapidamente, tá? Agora, como que eu faço para desenvolver? Então, basicamente, todo mundo já deve ter ouvido falar em desenvolvimento nativo, que é Android, Swift, Objective-C, C Sharp, ou seja, o que é o aplicativo nativo? É aquele aplicativo que foi desenvolvido para aquela plataforma específica, tá? Então, se eu quero desenvolver em Android, eu tenho que programar em Java. Se eu quero desenvolver para iOS, eu tenho que desenvolver em Swift ou Objective-C, né? E em C Sharp, no caso do Windows Phone. Tudo bem? Então, são aplicativos compilados, assim como a gente cria um programa de computador, eles são compilados e rodam naquele determinado dispositivo. Só que o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui, né, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas eu tenho uma certa lentidão, porque vamos supor que eu queira pegar um público maior. Então, no mínimo, eu tenho que aprender duas linguagens, Java e Swift, tá? Aí, o que vem se destacando muito hoje é o crescimento do HTML5. Então, HTML5, CSS, JavaScript. Hoje é a tendência, digamos assim, hoje, né, o futuro. E aí, o que o pessoal faz? O pessoal cria as chamadas Progressive Web Apps. O que são isso? São aplicações, não são sites responsivos, são aplicações feitas para dispositivos móveis, mas rodam no navegador. Tá? Então, assim, eu desenvolvo toda uma parte, uma estrutura e assim por diante, e eu rodo ele no navegador. Ou seja, eu não preciso instalar, eu não posso nem sequer subir na Google Play, na Apple Store e assim por diante. É um site, tá? Só que é um site no formato de um aplicativo, ok? E aí, por último, nós temos a junção dos dois mundos. O que seria isso? Nós temos os aplicativos híbridos, tá? Eu vou focar em um mercado, que é o Córdoba, que eu vou falar para vocês, mas nós temos outras maneiras de desenvolver aplicativos híbridos, tudo bem? Numa maneira geral, dois grandes produtos, que são o Ionic e o React, eles rodam um navegador, tudo bem? Que é nativo, ou seja, é como se eu criasse um Chrome, por exemplo, e dentro desse Chrome eu rodo o meu site. A diferença entre esse carinha aqui, o híbrido, e o site, é que aqui eu estou rodando uma aplicação web, mas dentro de um aplicativo que é nativo. E aí isso me dá acesso a todo o hardware e sistema operacional. Então, por exemplo, aqui eu posso usar GPS. Aqui eu também posso, certo? Só que aqui eu posso fazer, por exemplo, o uso do... Não sei se alguém usa ainda, né? Mas o celular pode vibrar, por exemplo, acesso ao hardware mesmo final. Aqui eu não posso, aqui eu estou dentro do navegador, eu não posso manipular nada em relação a hardware específico. Aqui eu posso usar a câmera, mas eu posso também pegar arquivos, editar arquivos e assim por diante. Aqui eu não posso, tudo bem? Então,
qual que é a diferença básica? Os aplicativos nativos têm melhor desempenho, isso é fato. Ele foi compilado para aquela plataforma específica. Ele tem acesso a todas as funções do dispositivo e cada plataforma possui sua própria linguagem. É aqui que a casa cai, né? Então, se eu quero desenvolver um projeto para Android, eu faço em Java. Se eu quero iOS, Objective-C ou Swift. Então, repare, eu tenho que ficar estudando várias ferramentas para desenvolver um produto que aborde várias pessoas. Tudo bem? Bom, nós temos aqui o Web Mobile, que aí é fácil, né? Acho que todo mundo já deve ter visto HTML, CSS, JavaScript. É muito simples programar nessas linguagens. A gente tem material, né, de sobra na internet, tá? Só que eu não tenho acesso a todo o hardware. Esse que é o problema. Então, por exemplo, mesmo que eu falei que a gente podia acessar um GPS no dispositivo, só que o dispositivo tem que estar aberto, né? É diferente de uma aplicação nativa ou híbrida, no qual eu posso ter um background rodando e isso vai rastreando, por exemplo, a minha localização. Tudo bem? Então, eu tenho diferenças no acesso ao hardware, ok? E o aplicativo híbrido, multiplataforma, ou seja, independente do que eu quero desenvolver, ele tem uma linha de aprendizagem fácil, porque é uma única linguagem, né? E quando eu falo linguagem, na verdade é um conjunto ali que é HTML, CSS e JavaScript. Tudo bem? Baixo custo de desenvolvimento, acesso completo ao hardware e publicação, né? Ou seja, eu posso vender, eu posso disponibilizar gratuitamente e cobrar conteúdos, colocar propaganda dentro da Apple Store, Google Play, Windows Store, Steam e assim por diante. Então, assim, eu tenho um público muito maior do que se eu criasse um site, né? Então, a Google Play é uma loja virtual, um marketplace, digamos assim, que possibilita a criação de dispositivos, de aplicações e uma publicidade muito grande, né? Então, se você, por exemplo, joga lá na Google Play, tem um link, tem toda a página, assim por diante. Aí você disponibiliza seu jogo no Facebook, né? Nós temos várias técnicas de marketing digital, impulsionar, mas se é um aplicativo, por exemplo, um jogo, alguma coisa que um ou outro amigo usa, isso é viral, né? Ou seja, ele vai de boca a boca espalhando e rapidamente várias pessoas vão consumindo. Tudo bem? Bom, aí a questão então qual que eu vou escolher? Né? O nativo, o híbrido ou o navegador, né? O que seria o Web Mobile? E a resposta é óbvia, né? Todo mundo sabe a resposta. A resposta depende, né? É lógico. Ou seja, tudo depende do produto final que você vai desenvolver, tá? Se você precisa de alto desempenho, tem que ser nativo, tá? Agora, se você pode ter um desempenho talvez aí defasado, defasado eu falo em milissegundos, tá, pessoal? Mas que eu possa abranger uma grande quantidade de aplicativos, o híbrido se torna o melhor dos dois mundos, tá? No caso do Web Mobile, digamos, seria o pior dos casos, porque nada mais é do que um site, só que readaptado, né? Então eu tenho muita defasagem em desempenho. Por quê? Porque eu rodo em cima de outro aplicativo que é o próprio navegador, e eu não tenho acesso a hardwares e assim por diante, tá? Bom, então a resposta é óbvia. Eu vou focar no mercado que é o que eu trabalho, o que eu desenvolvo e que eu leciono também. Não sei se alguém já ouviu falar em MVP. Não? MVP, pessoal, hoje é quase que uma tendência das Lean Startups. O que são as Lean Startups? São processos que a gente cria, por exemplo, de um dia para a noite a pessoa tem uma ideia, ela quer criar um aplicativo, mas ela não quer ficar 2 anos desenvolvendo, ou quer gastar uma fortuna com desenvolvedores para desenvolver 2, 3 plataformas e assim por diante. Então, o que o pessoal faz hoje? Eles criam o que a gente chama de produto minimamente, ou produto viável, produto mínimo viável, né? Então eu crio um produto com as funções básicas, né? Ou seja, não é que eu jogo qualquer porcaria nas lojas, significa que eu crio um produto que tem uma funcionalidade, que seja útil, mas eu não incremento nada nele, eu simplesmente faço o básico, né? Eu vou pegar o exemplo do Diego, que é o que desenvolveu a Bíblia. No começo o aplicativo dele era só listar e pesquisar, não tinha mais nada, você não fazia nada, né? Depois, com o feedback dos usuários, é que ele foi começando a compartilhar, a informar diariamente, né? Ou seja, ele foi notificando a partir
do próprio feedback dos usuários e foi incrementando o seu aplicativo. Então o MVP é mais ou menos esse o conceito, lógico que é um pouquinho mais extenso, mas de uma maneira bem enxuta aqui falando, qual que é a ideia? A ideia é que, por exemplo, em 2 meses eu possa publicar um aplicativo na Google Play e na Apple Store. Então eu tive uma ideia hoje, eu quero desenvolver para uma determinada tecnologia, em pouco tempo publicar o núcleo. E depois eu vou aumentando isso de acordo com o feedback. Ah, mas se eu não tenho feedback, ninguém está usando e assim por diante. Então não adianta você investir 2 anos num aplicativo que agora já não está funcionando, certo? Se o core, que é o núcleo básico, não está satisfazendo o público em geral, não é um investimento em cima de outras features dentro desse aplicativo que vão melhorar. Então as empresas estão fazendo isso, né? Hoje eu desenvolvo em casa, além de tudo, né? Eu ainda tenho da meia-noite às 6, quando as crianças estão dormindo, eu pego projetos e desenvolvo MVP. Então a empresa fala, eu queria um aplicativo que fizesse isso, isso, isso. Eu uso a minha tecnologia, obviamente, que for mais simples para mim, e eu entrego um produto que a pessoa pode disponibilizar no Google Play, na Apple Store, rapidamente. Então projetos até não podem ultrapassar 2 meses, pessoal. É muito pouco tempo, né? Se a gente pensa, lógico, não é nenhum jogo digital, tá, pessoal? É tudo aplicativo para o usuário final, mas sem jogos, né? Interface gráfica já depende de desenhistas e outras partes, né, que é um pouco mais complexo. Bom, aí em relação às tecnologias híbridas, né, nós temos esses 3 itens principais, as 3 tecnologias principais. A primeira é o Xamarin, que é um produto da Microsoft, não era da Microsoft, a Microsoft foi lá e comprou, mas ela é baseada na linguagem de programação deles, que é o C#. O que foi ótimo, porque eles compraram, porque antes custava $999 por ano para desenvolver nessa plataforma. A Microsoft, por incrível que pareça, comprou e distribui gratuitamente agora todas as licenças para qualquer plataforma, tudo bem? Ou seja, você programa em C#, Visual Studio e roda no Android, iOS e obviamente no Windows Phone, tudo bem? E o que é incrível, né? A maioria dos exemplos dados pela própria Xamarin e Microsoft, eles desenvolvem para o iOS e para o Android. Não tem nenhum exemplo quase que eu tenha visto que é para o Windows Phone. Então, ou seja, a Microsoft própria investe no desenvolvimento para outras plataformas, tá? O que é legal dessa tecnologia é que a gente pode desenvolver para, por exemplo, o Apple Watch, aqueles relógios, né? Enfim, hoje tudo tecnologias, né, que a gente pode investir. Então, basicamente, eu tenho aqui algumas empresas. Não sei se já ouviram falar em Slack, mas é um chat, na verdade, para empresas, é mais empresarial. Nós temos Outback, já ouviram falar? Que é aquele bar, né, restaurante, assim por diante. Pinterest, que é distribuidor de imagens. Cinemark, que é o cinema. Então, assim, a 3M, a Bosch, tem outras empresas grandes que desenvolvem usando o Xamarin, tá? Então é uma alternativa. Só que ela é uma tecnologia, pessoal, que a gente programa em C#, tá? E ele compila nativo para as 3 plataformas, tá? Então, assim, não é uma aplicação tão híbrida, porque no final ele gerou um nativo. Eu só codifiquei de uma linguagem única, que é o C#. Mas é bem bacana, tem muita documentação, mas já é uma linguagem de alto nível. Então ela é um pouco mais complexa e um pouco mais demorada para desenvolver. Uma outra é o React Native, que é de uma empresa, não sei se já ouviram falar, chama Facebook, né? Ninguém tem aqui, né? Ele usa, olha que bacana, JavaScript. Então a gente desenvolve o JavaScript, né? E fazemos ainda uma integração com o nativo, tá? Para poder ter acesso ao hardware. E é legal que a gente desenvolve, por exemplo, no Android Studio e no Xcode, que são as plataformas de desenvolvimento para o Android e para o iOS, tá? Ele roda no Windows ou Linux e Mac, tá? Também é gratuito. E um aplicativo que usa o React é o próprio Facebook. Então o Facebook hoje ele é desenvolvido pelo React, né? O Instagram, enfim, tem outros também. Se vocês entrarem no site do React, tem várias tecnologias, tudo bem? Uma coisa bacana, não sei se todo mundo tem Facebook, né? Quase todo mundo. Quem não tem é porque a namorada não quer, né? Porque senão todo mundo aqui quase tem, né? O que acontece? Vira e mexe aparece assim, seu Facebook foi atualizado. Já viram isso?
né? Ou seja, essa tecnologia híbrida, ela permite que você não precise mais ficar baixando versões novas na Apple Store ou na Google Play. Automaticamente ele vai ler um código novo, como é JavaScript, ele interpreta e gera essa nova versão do aplicativo, tá? Ou seja, a gente não tem que ficar mais atualizando, o aplicativo atualiza automático para nós, tá? E o último, que é o que eu vou abordar principalmente, que é o Apache Cordova, né? O que é o Apache Cordova? Ele é uma distribuição hoje do Apache, mas ele era um antigo chamado PhoneGap, não sei se alguém já ouviu falar, eu vou contar uma historinha. A gente desenvolve aqui em HTML, CSS e JavaScript. Esse segue praticamente o padrão da web. Então, a gente programa só em HTML, CSS e JavaScript, mais nada. Eu não preciso saber, não é que eu não preciso saber, tá, pessoal? Mas para desenvolver isso, não tem necessidade de ter conhecimento sobre Java, C#, Objective-C, Swift ou qualquer outra linguagem. Ou seja, um programador hoje web, ele pode desenvolver um aplicativo facilmente usando as mesmas tecnologias, HTML, CSS e JavaScript, tá? Eu coloquei entre aspas aqui bloco de notas, pessoal. Por quê? Porque como ele não é uma ferramenta compilada, a gente pode desenvolver em qualquer bloco de notas. Existem ferramentas como Sublime, Visual Studio Code, Atom e assim por diante que facilitam a programação. Mas se eu abrir o bloco de notas do Windows, programar lá dentro, HTML, CSS e JavaScript, por 2 comandos eu crio e distribuo o meu aplicativo. Tá? Então eu não tenho necessidade de ter, igual esses dois, IDEs que necessitam ter a compilação, o desenvolvimento e assim por diante. Tá? Bom, roda no Android, iOS, Windows Phone e mais, né? Aqui tem uns antigos, mas hoje praticamente quase saíram do mercado. Também roda em Windows, Linux ou Mac. Então, esses três, além de desenvolver para Android, iOS e Windows Phone, também podem ser desenvolvidos usando o seu Windows, ou o seu Mac, ou o seu Linux. São todos multiplataformas. Também não tem custo, não dá para desenvolver para celulares, nem nada do tipo. E aqui nós temos 2 exemplos bem bacanas, né? O Banco Itaú usa o Cordova, tá? E o aplicativo que foi desenvolvido para os Jogos Olímpicos, né, do ano passado, também foi feito no Cordova, né? No final da apresentação eu vou passar mais alguns exemplos do desenvolvimento usando essas tecnologias, ok? Bom, eu vou focar basicamente nesse. E aí o que é bacana? Eu quero desenvolver um jogo, né? Mas eu quero usar esse Cordova. Eu posso? Pode. Tem um framework chamado Phaser, que você programa um jogo digital usando HTML, CSS e JavaScript. Na verdade, ele é um framework JavaScript que você programa jogos. Aí você usa o Cordova para transformar ele num aplicativo nativo para Android, Windows Phone ou iOS. Tudo bem? Então, ou seja, você hoje, se falar assim, qual tecnologia eu posso aprender que vai ter um grande mercado no futuro? O JavaScript. Tá? Então, o JavaScript hoje, a gente tem uma grande tendência, a própria linguagem evoluiu, que hoje a gente chama de ECMAScript 6, que já é uma linguagem orientada a objeto, né? Eu tenho compiladores usando TypeScript e outras ferramentas, então não é mais aquela linguagem que roda por trás lá no navegador só para exibir um alerta no seu navegador. Hoje o JavaScript faz praticamente a programação de vários dispositivos, tudo bem? Até programação desktop, né? A gente tem uma outra ferramenta chamada Electron, que a gente cria um site, compila ele como se fosse um aplicativo desktop. E a gente consegue adicionar no barra do iniciar, aquela coisa toda, igual aplicativos nativos. E tudo é JavaScript, ok? Bom, aqui é só um detalhe em relação ao Cordova, né? Tudo começou chamado PhoneGap. Qual que foi a ideia da PhoneGap? Eles pegaram o HTML, CSS e JavaScript, criaram um chamado PhoneGap Build. E o que esse PhoneGap Build faz? Ele é um navegador. Então, qual que é a ideia do PhoneGap? Eu crio um HTML, CSS, JavaScript e rodo dentro de um navegador. E esse navegador se torna um aplicativo nativo. Só que ele só roda o que eu coloquei lá dentro. Então, eu não consigo ter acesso à internet de uma maneira geral. Ele só roda aquele meu arquivo HTML, CSS e JavaScript. Só que mais do que isso, ele me dá acesso, como ele é um aplicativo nativo, ao hardware, ao sistema operacional. Tá? Então eu posso usar memória, verificar bateria, enfim, fazer qualquer coisa nesse sentido. Tá? Bom, o PhoneGap ele era de uma empresa chamada Nitobe. Tá?
Ela foi comprada pela Adobe, todo mundo deve ter ouvido falar, e depois, né, nessa doação, o PhoneGap foi doado, né, para o projeto da Apache. Então ele se tornou um open source, tá? E foi chamado de Callback. Aí não vingou muito, né? O pessoal mudou o nome para Cordova. E hoje o que acontece? O PhoneGap é uma distribuição do Cordova, que continua sendo da Adobe, tá? E o que eles vendem? Eles vendem serviços. Então hoje, por exemplo, autenticação, banco de dados, etc., que eu tenho na internet, eu uso um serviço do PhoneGap, né? Se eu quiser desenvolver usando o PhoneGap. Mas se eu pegar documentação, livros, se eu falar assim, eu vou desenvolver em Cordova e vou desenvolver em PhoneGap, é a mesma coisa, tudo bem? Os dois são os mesmos, é o mesmo núcleo, né? É o mesmo core de ambas as tecnologias. Bom, relativamente ao Cordova, então, rapidamente aqui, o que ele faz? É um framework para desenvolvimento de aplicativos móveis que dá acesso aos recursos nativos. E a programação dele é HTML, CSS e JavaScript. Vocês têm JavaScript na grade aqui, o pessoal que estuda? Tem? Se não tiver, né, corre atrás, aí tem muito material na internet. E aqui é uma estrutura, né, bacana. Então eu tenho, esse aqui é o meu dispositivo, desculpa, Android, iOS, Windows Phone. O Cordova é isso aqui, ó. Então ele é um navegador, chamado de WebView, tá? E esse navegador WebView me dá acesso ao hardware, todos. Então eu consigo fazer armazenamento, usar câmera, GPS, tudo que eu quiser. E o que ele exibe? Ele exibe isso aqui, ó. É o meu web app, que é HTML, CSS e JavaScript. Só que aí pensou, né? Todo mundo aqui já deve ter criado um site ou visto um site. Se eu pegar aquele site que eu desenvolvi e colocar num aplicativo, não fica legal, né? Ele fica com uma aparência de um site, né? Por mais que eu tenha vários recursos, mas ainda é um site minificado, né? É um responsivo. Então aí, pessoal, surgiu não só, mas hoje é uma das principais tecnologias, que é o chamado Ionic. O que o Ionic faz? Ele dá aparência melhor ao nosso HTML, CSS e JavaScript. Então um exemplo de aplicação Ionic é essa, ó. Isso aqui é no Windows Phone. Se vocês olharem o programa final, é exatamente igual a um projeto desenvolvido no Swift. Então o que o Ionic fez, pessoal? Ele criou uma interface gráfica, um conjunto de CSS, tá? Que dá a aparência final do aplicativo como se fosse o aplicativo do Android ou do iOS. Então agora eu não crio sites, né, e coloco no aplicativo. Eu crio um aplicativo. Eu uso os mesmos recursos de um aplicativo. Até o JavaScript, o efeito de swipe, aquela questão de passar ou ficar pressionado, o Action Shields, que é aquela barrinha que sobe com várias opções de botões. Tudo isso, pessoal, é disponibilizado pelo Ionic. Então o que a gente faz? A gente continua programando HTML, CSS e JavaScript, mas aí eu coloco um CSS falando, ó, isso aqui é uma list, aí ele gera isso aqui para mim, ó, essa lista. Né? Eu falo que ela é um ion map, ele coloca um mapa para mim dessa maneira. Então, repare, eu estou criando um aplicativo nativo com a mesma aparência. Se eu pegar esses dois aplicativos, um nativo e outro em Ionic, lado a lado, pessoal, não tem diferença. Tudo bem? Visual, pode ter diferença de desempenho, pouca coisa, mas visualmente, pessoal, a gente não tem diferença. Então, olha que bacana, agora eu desenvolvo em HTML, CSS e JavaScript e rodo em Android, iOS e Windows Phone, certo? Esse é o principal foco dos aplicativos híbridos, focando um pouquinho no Cordova, tá? Então, assim, é muito rápido o desenvolvimento disso, tá? Então, o que o Ionic faz? Ele dá a aparência do dispositivo, não só a aparência, mas a interação com o dispositivo, né? Ou seja, a maneira como você manipula o Android num aplicativo feito no Ionic continua sendo a mesma. Toda aquela questão de segurar o botão, né? Aquele efeito que dá no Materials, que é o efeito novo do Google, enfim, arrastar para o lado, que é o caso do iOS, tudo é mantido, tá? E ele tem também o chamado Command Line Interface. O que ele faz, pessoal? A gente tem poucas instruções e a gente consegue criar um projeto, publicar, compilar, distribuir e assim por diante. Aliás, todo mundo baixou, está baixando o Ionic View aí? Sim, alguns baixaram. Que a gente vai fazer um teste rapidinho aqui, tá? Hoje a versão nova do Ionic é chamada de Ionic 2. Na verdade, Ionic 2, 3, 4 e assim por diante. E trabalho com Angular. Angular é uma linguagem, é um framework JavaScript, tá? Ou seja, é uma camada que permite um desenvolvimento mais fácil ainda sobre o JavaScript, tá? Então hoje a gente está evoluindo ainda mais nesse
nesse projeto. Angular é uma tecnologia desenvolvida pelo Google, tá? Hoje é open, né? E o TypeScript é uma tecnologia desenvolvida pela Microsoft. Então, repare, tem um projeto que é nativo entre o Google e a Microsoft. Tudo bem? Então, o Angular 2 hoje envolve essas duas empresas e distribui o conteúdo dessa maneira, tá? Aí, onde vem o Cordova, né? Então, a gente, além da aparência, eu tenho bibliotecas chamadas NG Cordova, que me dão acesso a todo o hardware, tá? Usando função JavaScript. Tá? Depois eu mostro um exemplo, mas eu posso fazer algo assim, get câmera, e passo algumas opções de tamanho, tipo de imagem, assim por diante. Uma função JavaScript, ele abre a câmera para mim, é automático, tá? Ou seja, eu programo em JavaScript e acesso o meu hardware final, né? Que anos atrás isso era praticamente impossível. Hoje, né, o Ionic evoluiu um pouquinho, tem um chamado Ionic Native, que pegou o Cordova, toda essa biblioteca, e jogou junto no seu framework. Então, simplificou ainda mais o processo. Além disso, o Ionic ele distribui algumas ferramentas, né, que se vocês derem uma olhada, o que ele faz? A gente tem o build. Então, antigamente tinha aquela. Para desenvolver para o iOS, eu preciso ter um Mac, né? Em parte, precisa. Mas o que o Ionic Cloud fez? Você gera o seu projeto, manda para as nuvens, certo? E ele compila para você. Ou seja, agora você não precisa mais ter um Mac para desenvolver para o iOS. Você pode desenvolver com o seu Windows, com o seu Linux e assim por diante. Por quê? Porque quem faz a compilação é um serviço nas nuvens, que é gratuito. Tudo isso é gratuito que eu falei até agora, tá, pessoal? Então, assim, repare, eu quero executar um projeto em Android, eu não preciso nem instalar o SDK, o Android Studio, que é teoricamente pesado, eu posso subir para as nuvens e ele compila para mim, tudo bem? O Windows Phone ele não faz isso, tá? Não sei porquê, mas provavelmente no futuro vai fazer, tá? Ele tem o Live Update. O que é isso? Igual o Facebook, que atualiza automático, hoje ele também faz isso, é um serviço. Eu subo uma nova versão, ele distribui para todo mundo. Aí tem testes AB que a gente pode desenvolver, enfim, já é uma coisa mais de mercado, mas rapidamente eu subo uma nova versão, todo mundo que está usando o aplicativo enxerga essa versão e, né, pode ser automático ou pode perguntar, né, você quer atualizar para a nova versão? É instantâneo. Eu não preciso mais pedir para baixar na Google Play ou na Apple Store uma nova versão do aplicativo, tá? Bom, ele tem acesso a algumas redes sociais rapidamente, né? E ele também tem serviço de push, que é aquelas mensagens tipo WhatsApp, né? Chega uma mensagem, aparece um pop-upzinho, isso é chamado de push. E o que é legal? Ele tem um chamado Creator. Então, ele tem um site, né, que você pode criar a interface gráfica do seu aplicativo, tudo arrastando e soltando, o antigo drag and drop, né? Então você arrasta, monta, importa, depois só programa em cima dele e distribui, tudo pela web. Não precisaria nem instalar um bloco de notas sequer, tá? Eu não sei se dá tempo aqui, eu sei que eu tô meio... Já passou do tempo? Já? Tá, então eu vou cortar aqui. Eu desenvolvi um aplicativo bem rapidinho, né, em tempo real, mas depois eu subo aí no finalzinho para vocês, passo um código, tá? Mas o aplicativo basicamente a gente tem hoje chamado Firebase. O que é o Firebase? Tá? É um banco de dados de tempo real. Era de uma empresa, em 2014 a Google foi lá e comprou essa empresa e hoje é um dos carros-chefes da Google para dispositivos móveis. Então a gente cria rapidamente um aplicativo e disponibiliza usando esse banco de dados de tempo real. Tudo bem? Tempo real é igual o WhatsApp, assim por diante. Pode. É rapidinho, pessoal, né? É muito rápido mesmo, né? Vocês não vão nem ver piscar aqui. Bom, aqui, pessoal, só para entender, ó, esse é o Firebase. Opa! Não sei mexer aqui. Não entendo esse negócio de tecnologia. Este é o Firebase. Tudo bem? Esse é um banco de dados, que é o JSON. Então não é SQL nem nada do tipo, tá? Eu já criei um projeto, só para adiantar. Esse é o Visual Studio Code, tá? Não sei se dá para ver muito bem. Mas o que é isso aqui, pessoal? É HTML, certo? Acho que todo mundo já deu uma olhada aí no HTML, tá? Desse HTML, pessoal, eu posso, por exemplo, executar o meu projeto. Vou fazer isso usando um comando chamado... Fazer um comando que é o chamado Ionic Serve
menos L, que é o CLI, que eu comentei. Não, dá para... Acho que sim. Então, aqui, ó, eu criei um aplicativo já para as duas plataformas, iOS e Android, rapidamente, tá? E aí, olha que bacana. Eu já configurei, mas isso aqui o Firebase disponibiliza para mim, tá? É uma configuração, uma chave para eu poder acessar o meu banco nas nuvens, basicamente. É igual a string de conexão com o banco de dados, aquela coisa toda. E aí, pessoal, isso é a minha interface, que é essa aqui, ó, que está sendo exibida. Está em branco, obviamente, tá? O que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero simplesmente vir no app, tá? Também não vou entrar muito em detalhes, mas isso é JavaScript. E aqui eu vou criar uma função bem rápida, um controlador, digamos assim, que vai pegar os dados da internet e eu vou criar um chat aqui em alguns poucos minutos. Tudo bem? Então, rápida. Aqui eu vou precisar. Não dou conta de digitar com uma mão só, não. Muito trabalhoso. Não? Deixa aqui. Então aqui, pessoal, eu vou criar rapidinho, né? Vocês vão acompanhando e eu explico já, porque senão não dá para eu segurar aqui e escrever ao mesmo tempo. Bom, eu criei uma função bem simples. O que isso aqui faz? Scope dá acesso à minha interface gráfica. Firebase Array dá acesso ao meu banco de dados. Pronto. Eu quero pegar simplesmente uma lista de mensagens do meu banco e mostrar numa lista. Então eu faço isso aqui, ó. Pronto, eu acabei de acessar um banco de dados na internet e vou exibir uma mensagem para o meu usuário. Então o que eu faço? Eu tenho uma variável chamada mensagens, olha que bacana. Eu vou vir lá na minha interface gráfica, que é essa daqui, tá? Que é o meu HTML, e vou falar para ele usar aquele controlador e exibir aquelas mensagens, olha que bacana. E aqui, pessoal, é o conteúdo da minha página, então vamos colocar aqui, ó. Chat. Vou colocar aqui uma cor diferente. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu criei uma lista, né? Uma tabela, obviamente, aí. E aí, para cada mensagem que eu tenho lá na minha internet, tá? Que eu já configurei, que está vazio a princípio, eu vou pedir para ele mostrar aqui essa mensagem. Então, olha que rapidinho que eu faço. Oi.
Então, pessoal, apresentar um pouquinho. O que acontece ali, ó? Eu criei simplesmente uma lista. E aí, de acordo com a quantidade de mensagens que eu tenho na internet, ele vai fazer o que, pessoal? Ele vai listar para mim, mostrando o texto, tá? E mostrando a data naquele formato que eu pedi. E aí, para poder sempre exibir a última mensagem, né, por último, ele vai colocar esse filtro, né, que eu chamei de order by aí, é um padrão já do Anchor, em ordem decrescente. Tudo bem? Então, eu já tenho meu projeto pronto. Se eu vier aqui, ó, no meu navegador, olha lá, chat FSP, e eu tenho a minha mensagem. Se eu for no meu banco de dados, eu vou para lá de pá. E adicionar isso aqui, ó. Isso aqui parece brincadeira, cara. Esse contato ninguém acredita, mas Obrigado. vai saber, mexer e dar zica. Então, eu adicionei uma mensagem na internet e aí tá lá. Minha mensagem já está exibindo no meu aplicativo. Tudo bem? Só para dar uma incrementada bem rápida, pessoal, eu vou copiar um pouco. Essa é a documentação da Ionic. Vou copiar só uma barrinha de texto para a gente poder interagir no nosso aplicativo. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi isso aqui, ó. Eu criei uma barrinha aqui em cima, certo? Que vai permitir inserir informações, textos, tá? E aí, quando eu clicar no Submit, né, esse botãozinho, que é esse aqui, né, vou colocar Send, ele vai mandar a mensagem para minha função JavaScript, que vai mandar isso para a internet. Então, vamos ver isso aqui, ó. Então aqui eu quero pegar a mensagem, só para dar uma incrementada, eu vou adicionar a data atual. E vou adicionar no meu banco de dados na internet. E pronto, eu acabei meu aplicativo. Se tudo der certo, na rapidez aqui, se eu não escrevi nada errado, tá lá, tá? Aí eu vou pegar isso e vou subir para a internet para vocês poderem usar o meu aplicativo agora, tá? Então, vou parar a execução local e vou executar um comando aí, depende um pouquinho da internet aqui, chamado Ionic Upload, mas são projetos pequenos, 2 megabytes no máximo aí, tá? E quando eu subo esse aplicativo, ele vai gerar um código para mim. E esse código é o que vocês vão digitar lá no projetinho de você, no aplicativo de quem baixou. Tem um olhinho no desenho lá, né, um preview. Não sei se todo mundo achou esse aplicativo, né? Ele está subindo ali. É rápido. Espero eu. Muita calma nessa hora, tá? Mas enquanto vai subindo aqui, eu só vou concluir o projeto, porque aí depois vocês interagem com ele enquanto acaba, tá? Acabou já. Isso, só porque eu mudei. Então, tem um código, eu não sei se vai dar para vocês lerem muito bem, eu vou copiar ele aqui
É um código gerado meio que automático. Então, rapidinho colocando ele aqui. É esse código aqui, ó. Conseguem ler, pessoal? Set 2, não é case sensitive, tá? Da maneira como vocês escreverem, ele vai aceitar, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o nosso aplicativo que eu desenvolvi agora para vocês aí, tudo bem? Então, eu vou só executar aqui também. Então aqui está executando, conseguiram? Não, não precisa, ele tem eu vi, ele está pedindo para criar uma conta aí? Tá, então faz um cadastro, é bem rápido, pessoal, é só nome e e-mail, tá? Não tem muita necessidade. Ele no iOS não precisa, desculpa, tá? No iOS ele parece um preview, mas tem gente que já cadastrou lá, ó. Então isso aí não sou eu, repare, estou com a mão para cima, o pessoal está navegando, né? Está baixando o aplicativo e está interagindo lá, ó. ADS primeiro ano, né? Barramento, picão, maneiro, porque é público, tá, pessoal? Nas mensagens. E aí, rapidamente, só para a gente poder sortear, pessoal, eu peço que vocês escrevam o e-mail de vocês, tá? Então escrevam o e-mail real, tá? E aí eu vou sortear esse e-mail, o curso, que eu abordo praticamente isso aí vocês podem acessar, enfim, distribuir, né, repassarem para poderem trabalhar com o desenvolvimento do aplicativo móvel, tá? Tranquilo? Estão conseguindo? No código? Esse aqui, ó, 72D00562. Para quem não pegou ainda, tá? 3 slides e eu acabei aqui, tá, pessoal? Então vão cadastrando aí eu sorteio, como eu não conheço ninguém mesmo, né, exceto o Djalma, então eu sorteio aleatório um e-mail e 2 vouchers, tudo bem? Todos conseguiram achar o código? Sim? Beleza. Então, olha que bacana, pessoal, só para a gente concluir, né? O professor fez aqui na frente, funcionou, mas eu quero saber assim, quem desenvolve em Ionic? Que empresa faz isso? Tá? Então, olha que bacana. Tem um site chamado Scooby, vocês já ouviram falar, que é uma rede social de livros, leitores, na verdade, né? Ele tem um aplicativo que foi feito em Ionic. Só que olha a quantidade de downloads que ele tem, de 100 mil a 500 mil downloads. Nossa, né? Nós temos um outro chamado Untapped, não sei se alguém já ouviu falar disso aqui, mas vocês conseguem, por exemplo, tirar fotos de rótulos de cerveja, né, bebidas em geral, e ele mostra o preço na média naquela localidade, ele mostra a classificação daquilo, e aí só uma comparação não muito boa, né, mas tem muito mais gente procurando por bebida do que por livro, né, o que é complicado. Bom, e por último tem um chamado Moodle, não sei se já ouviram falar. O aplicativo do Moodle foi desenvolvido em Ionic, e ele tem, pessoal, de 1 a 5 milhões. Isso eu estou falando só na Google Play, tá? Fora a Apple Store, que o aplicativo é híbrido. Então ele roda para qualquer dispositivo que vocês queiram. Tranquilo? O último aplicativo aqui, pessoal, ainda não foi lançado, mas em breve eu estarei lançando um chamado Heroes of Learning, né? O pessoal está acabando as artes finais, que é um programa de gamificação para ser usado em sala de aula. Né? Então espero até que os professores usem futuramente aí, é gratuito, tá, pessoal? Mas é um jogo para vocês poderem usar em sala de aula, interagirem, dar pontuações, remover pontuações, enfim, uma interação bem bacana, tá? O desenho não foi eu que fiz, né? Mas acho que em breve, né, a ideia é até dia 30 de junho ser publicado, mas aí eu notifico vocês. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Volto no código. Rapidinho, porque eu tenho que sortear lá a senha Wordfish. Aqui, tá? Então eu vou sortear, pessoal, porque já deu tempo aqui, já foi, né? Mas acho que todos conseguiram ver uma ideia da facilidade, da rapidez do desenvolvimento.
Não interagi muito com a interface gráfica, não trabalhei com ícone, mas tudo isso tem na plataforma, tá, pessoal? Eu só simplifiquei, obviamente, pelo tempo, tá? Então, sorteando aqui os e-mails válidos, né? Porque tem um monte de gente que escreveu que a senha é o Swordfish. Então, vamos pegar aqui... Vamos pegar o primeiro que escreveu um e-mail aqui, ó. Quem foi? Quem que é a Ale Oliveira Ruiz 432@gmail. Então vem aqui pegar um voucher aqui 100%. E o outro vamos pegar aqui aleatório. Eu não aguento mais salgados, R$4. Não. Vamos pegar aqui, vamos ver, roleta. Quem é? Tá mudando aqui. Lucelia, acho que é Lucélia Santos, @gmail, já perdi aqui. Aê, aqui, meus parabéns. E aqui também. Então, esse, parabéns, viu? Pessoal, dentro tem um código, tá? Tem a explicação aí dentro, né? Se quiserem mostrar depois. Para usar a plataforma, tá? Mas de qualquer maneira, eu mando um e-mail lá, notifico do aplicativo que deve ser lançado em breve e o desconto lá na plataforma, quem quiser e tiver mais interesse em fazer, tá? Quero agradecer, acho que eu extrapolei o tempo aqui, mas quero agradecer a presença aí, né? O bom andamento da palestra e espero ajudar. Eu vou tirar daqui porque o pessoal já está sacaneando, né? Já está escrevendo um monte de porcaria, tá? E obrigado, tá, pessoal? Podem contar aí comigo se precisarem. Pessoal, agora vamos abrir a perguntas. Quem tiver dúvidas aí, dá para o Henrique. Dá um sem fio. Fala para ele vir aqui, ó. E? Ivan. Oi. Pode falar. Você opôs esse serviço é um serviço do próprio Ionic 12, ele é cobrado porque ele é free. Para subir nas nuvens, você fala? Tá. Pessoal, então, a pergunta aqui é, né? Eu subi o aplicativo, todo mundo consumiu. Esse é um serviço gratuito, tá? Do Ionic, chamado Ionic Cloud, né? Que é o Ionic Upload. Então, a gente executa o comando, ele distribui isso, um código, tá? Que é o código do seu projeto, que você vai mantendo posteriormente. Mas é um serviço gratuito, tá? Isso aí é bacana, por quê? Porque eu posso testar o meu aplicativo não mais naquele emulador, aquela coisa só no computador. Eu subo, rodo no iOS, rodo no Android, né? Não sei se o pessoal está usando aí. O Windows Phone, infelizmente, ainda não, mas provavelmente eles devem estar lançando uma versão para ele. E eu consigo interagir. E aí, uma coisa bacana desse Ionic View é que eles lançaram agora um Ionic View para organização. Então, por exemplo, eu quero desenvolver um aplicativo para minha empresa, mas eu não quero subir ele no Google Play nem na Apple Store. Eu quero que minha empresa use. Então, eu tenho um chamado Ionic View, que é o mesmo, na verdade, mas eu cadastro lá para organizações. Então, quem é daquela organização X, ela vê todos os aplicativos e pode interagir, manipular, sem ter que ficar baixando nada no Google Play. Certo? Imagina. Mais alguém, pessoal? Aqui uma pergunta. Pessoal?
monetizar o aplicativo, na verdade, tem várias ferramentas que fazem isso, né? A famosa é o Google mesmo, né? Que é o AdMob. Então, assim, para o usuário, para o desenvolvedor final, não tem custo nenhum. Eles vão colocar uma propaganda, um banner que você configura no seu aplicativo e isso vai gerando uma monetização. Aí o que acontece é que, por exemplo, se o seu aplicativo é muito usado, isso começa a crescer a quantidade o valor pago pelas propagandas no seu aplicativo, né? Então aí tudo depende de quantas pessoas acessam e dessas quantas engajam na propaganda. Então, por exemplo, às vezes eu não tenho nem tanto movimento em relação à quantidade, mas eu tenho praticamente todos lá, um exemplo que não acontece, tá? Clicam sobre a propaganda. Então eu tenho um valor aumentado sobre isso. Aí varia de 1 centavo a 2, 3 dólares, é tudo em dólares, né, no caso. E aí a Google realmente emite um cheque, manda, deposita, faz todo o depósito, né, tem que declarar e assim por diante. Então é um processo bem burocrático, mas correto. Tudo bem? Mais alguém, pessoal? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Bom, então quero agradecer novamente. Dei uma olhada, não é no meu site, mas dê uma olhada na documentação, procurem ionic.io, que tem toda a documentação lá, inclusive acesso a hardware, software, assim por diante. Né? Se tivesse mais tempo, mostrava câmera, né? São todas funções bem simples, mas que rapidamente, como eu falei, lembra que eu falei que das 6 à meia-noite, da meia-noite às 6 eu desenvolvi aplicativos comercialmente? É isso, né? Então, em pouco tempo eu consigo desenvolver um aplicativo, né, com uma interface mais simples, mas uma interface nativa de dispositivos e publicar, né, nas Apple Store, Google Play e assim por diante. Ok? Então, obrigado novamente aí a todos. Pessoal, eu queria agradecer ao professor Henrique Desani pela palestra dele, foi muito produtiva, foi um assunto aí muito atual, extremamente atual. Eu tenho certeza que nós todos aprendemos um pouco e já surgiu ideia na cabeça de alguns alunos, algumas pessoas, de como ganhar dinheiro com isso, como investir, né, o seu tempo nesse tipo de solução. Peço a vocês agora um intervalo rápido de 10 minutos, mas vai tomar água, vai ao banheiro e volta para a gente continuar aqui na próxima palestra. Tá bom? Obrigado.